Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor é aquele que nos sustém à destra da sua justiça. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. A palavra diz: abandonai a mentira, porque aqueles que nascem em Cristo, segundo a sua verdade, se despiram do velho homem e da velha mulher, aonde novas atitudes, novas práticas, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, sempre usando a verdade, jamais levantando falso testemunho. Outrora estávamos como falsos depoentes por estar segundo a natureza humana, seja todo homem mentiroso, homem no sentido de macho e fêmea, o que passar disso é procedência maligna. Deus criou macho e fêmea. Assim devemos perseverar sempre como nova criatura que não retrocede, como que outrora, estando sempre na verdade, atentos, segundo aquele que é a plenitude de Deus, e sempre alcançando uma estatura mediana daquele que é a plenitude, aonde a palavra diz que todo aquele que estiver servindo com a verdade, ele é grande no reino dos céus. Mas também todo aquele que estiver segundo a mentira, aqueles que se opõem ao próprio Filho do Homem, a palavra diz: ai daquele que trai o Filho do Homem. Aqueles que conheceram plenamente a verdade e não usam da sinceridade, estão sempre na falsidade, estão sempre como manipuladores e enganadores de si mesmo, porque assim a palavra diz que aqueles que traem, quando acabarem a sua traição, serão traídos, assim como aqueles que destroem por usarem a mentira, quando acabarem a sua destruição, serão destruídos, porque do Senhor não se permite escarnecer. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, pois aqueles que trocam a justiça de Deus, que é Cristo Jesus, são os que justificam a si mesmos por amarem o prêmio da injustiça e declaram a sua própria benignidade. E naquele grande dia que se aproxima depressa no tribunal de Cristo, não terão resposta quando o Senhor lhes perguntar aonde estão as suas vestes nupciais. Mas aqueles que são participantes da verdade andam unânimes, porque não há divergência para aqueles que estão com uma mentalidade de Cristo e um caráter sempre sendo aperfeiçoado em verdade, em espírito e em verdade, sempre buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas sempre nos são acrescentadas, não por merecimento próprio, mas devido àquele que é o elo da perfeição, e a nossa capacidade vem do Senhor, aonde Ele concede ao ser humano a capacidade de planejar, mas lembrando sempre que melhor para aqueles que planejam com o coração segundo o coração de Deus, pois sempre Ele dá a palavra final, e quando se estriba no próprio entendimento, são frustrados os seus planos por rejeitar aquele que podia sempre os manter nos planos de fazer prosperar e jamais causar dano algum.
Porque assim como a sua ira durou um momento, porque estávamos desorientados, estávamos com entendimento de próprios olhos e não cumpria-se segundo obras de justiça e fé. Mas uma vez que chegamos até ele pela fé, aonde a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas, a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, Jesus, o Verbo que se fez carne, e o Verbo era Deus, estava com Deus, o enviado, o Messias, aquele que fez poderosos feitos que seria impossível de enumerar a todos, assim como foi martirizado aquele que passou pela morte e morte de cruz no Monte das Arábias. O Pai o justificou ao terceiro dia, o ressuscitando, fez suas aparições há cerca de 40 dias, ascendeu novamente às regiões celestiais e o Deus Altíssimo nos atraiu até ele, nos batizando com Espírito e com fogo, aonde perseveramos segundo uma unção que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia, aquele que disse: eu sou a vida e a ressurreição. Ninguém vem ao Pai senão por mim, aonde todo aquele que persevera segundo aquele que é do alto está sempre sabendo de onde ele veio, o que ele fez, e assim somos seus imitadores, e para onde ele foi, porque temos um espírito pronto e experimentado para nos manter como aprovados e selados e redimidos, para quando o anjo vier adentrarmos as regiões celestiais. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros, aonde ali haverá júbilo para aqueles que perseverarem, algo que os olhos nunca viu e nunca desceu ao coração, é aquilo que havemos de herdar as mansões celestiais, a Jerusalém do alto, que é a nossa mãe, que é livre, que haverá de manifestar. Mas para aqueles que seguem como membros da meretriz e não se arrependem e não têm a verdade, a palavra diz que tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo, aonde quando forem lançados, lembrai-vos da sarça que Moisés, disse, serão como espinheiros, aonde o fogo não se consome, a palavra diz que o seu verme não se queima, e ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso, do Senhor não se permite escarnecer, ou sejais verdade segundo o seu espírito, ou bastardos e rejeitados, aqueles que seguem mentirosos segundo o padrão deste mundo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.